Hoje eu vim trazer para vocês um assunto muito sério, que é o estresse no trabalho. Mas é um assunto que muita gente negligencia, porque já virou comum, né, ter estresse no trabalho. Quem nunca, não é mesmo? Mas a verdade, gente, é que estresse no trabalho não é bom. A gente sabe que existe, né, um período estressante, por exemplo, um período que você está tratando de um projeto, um período que a empresa está numa crescente, pico de venda, final de ano, né, que muita gente, por exemplo, principalmente muita gente que trabalha com logística, sabe que dentro de um centro de distribuição, a coisa pega no final do ano, tem muito mais trabalho, o trabalho triplica, as empresas não querem contratar, enfim, porque a economia não está boa, mas também porque depois contrata muita gente, tem que mandar embora. Então acaba mesmo aumentando a carga horária dos funcionários, pedindo muita hora extra. Então é um período final de ano também que o pessoal trabalha mais, mas também ganha mais. Então, isso é um ponto, né? É um estresse pontual por um período curto de tempo e normalmente com algum ganho. Mas o estresse que eu quero tratar nesse vídeo aqui não é esse. É o estresse quando você se sente cansado no trabalho, mas tão cansado que você chega em casa e você não quer saber de falar com a família, você não quer dar atenção para os filhos, ou então você está tão cansado que você não tem mais vontade de ir para academia, você não tem vontade de fazer seus hobbies. Final de semana você só pensa em dormir, né? Então, ao invés de ter um lazer, uma atividade para você se divertir, você prefere ficar em casa dormindo, deixa de fazer as coisas que você gosta, deixa de fazer as coisas com a família. E quando que o estresse ele passa desse ponto que é normal, que é por um período de tempo, quando ele se torna constante na sua vida. Então imagina todo dia, quando você acorda, você já se sente cansada. Mesmo que você durma as 8 horas, mesmo que você durma 10 horas, você já acorda cansada. E você vai para o trabalho e você se sente desmotivado. Você trabalha você participa de reuniões importantes, onde lá você fica firme, né? Você não deixa transparecer o seu estresse, você não deixa transparecer que você, de certa forma, está acontecendo algo no seu organismo, você está ansiosa, da taquicardia, da sudorese, você não deixa transparecer isso, mas a primeira oportunidade você vai no banheiro, chora, ou então você engole muito sapo no trabalho, e depois chega em casa, desconta tudo isso na comida. E quando esse estresse, ele é por um tempo muito grande, né? Você sente aquela vontade de sumir, você não tem vontade de trabalhar. E quando você está no trabalho, você gostaria de sumir, gostaria de não estar lá. Você passa a ter crise de ansiedade quando você está voltando para casa. Bom, enfim, é uma infinidade de sintomas que você pode estar sentindo, porque já está no estágio avançado de estresse. Porque são estágios. No começo, você se sente desconfortável apenas, né? Você está estressado, você está nervosa, você está irritada, você chega em casa, você está de saco cheio, você reclama do trabalho, você reclama do chefe, está tudo bem. Aí você vai para uma fase mais avançada, onde você começa a ter sintomas físicos. Então, a ficar com da taquicardia, da sudorese, você se cala diante de coisas que você poderia falar, mas você prefere não falar, porque se você falar, teu queixo já começa a vibrar e você fica tão nervosa que você já tem vontade de chorar, né? Então você precisa ir no banheiro para, sabe, aliviar a mágoa lá no banheiro e depois você volta para o escritório. Então ele já passou para um outro estágio. E aí o terceiro estágio é quando você já começa a ficar doente. Você fica gripada muito mais vezes, você tem sinusite, trava as costas, você tem crises de ansiedade, você vai parar no hospital e aí te falam que você não tem nada, dão um remédio para você sossegar o facho. Então, olha só quanta coisa pode acontecer e começa onde? No estressinho do trabalho. Então, não dá para negligenciar isso. E hoje, por que eu trouxe esse assunto para vocês? Porque eu já passei por isso. Eu já trabalhei 25 anos no meio corporativo e eu passei por inúmeras situações, inúmeras. E mais recentemente, uma cliente me procurou para falar que estava passando tudo isso no trabalho.
E as sensações que ela estava tendo eram muito parecidas com o que eu já senti. Então ela falou as mesmas coisas. Ah, eu estou cansada, eu acordo para trabalhar, eu já tô cansada antes de trabalhar. Quando eu chego do trabalho, eu estou mais cansada ainda. Eu estou sentindo vontade de sumir. Eu estou com planos. Ah, eu acho que eu venho da minha casa, saio do trabalho, quero sumir, morar no meio do mato. Sabe coisas assim? Sem estrutura, não que isso seja errado, mas assim, sem estar estruturado, sem um planejamento, ela simplesmente quer sumir. E sabe qual que é o problema? Não adianta fazer isso. Ah, eu vou sair do trabalho, vou mudar de casa, vou sumir. Porque o problema vai junto. Porque o problema está em você, já está instaurado ali no seu corpo esse estresse. Por isso é que muita gente sai de férias e acha que quando vai voltar, ah, eu só estou precisando de férias. Aí sai, viaja, férias maravilhosa. No minuto que precisa voltar para o trabalho, todo aquele sentimento de estresse retorna. Aquele desânimo, aquela dor de estômago, tudo isso volta. E a pessoa não tem como não trabalhar a vida inteira, né? Não, tudo bem, até tem gente que tem, né? Mas vamos falar de pessoas normais, que precisam trabalhar, precisam sair de casa todo dia para trabalhar. Então, tem que voltar para essa realidade. E aí, quando volta para a realidade, vê que não se curou, não foram as férias. O que você precisa é curar internamente. E as pessoas que não entendem isso, elas saem de um trabalho, porque elas falam, ah, esse trabalho aqui que está me deixando estressada. Aí ela arruma outro emprego. E o que acontece? Ela passa pelas mesmas situações no outro emprego. Gente, isso já aconteceu comigo. Eu saí de uma empresa porque eu estava muito estressada e assim, eu cheguei a ter muitas crises de pânico. Eu saí de uma empresa, entrei na outra e aconteceram as mesmas coisas. Eu falei, gente, não é possível. Aí, acho que eu já contei essa história aqui. Aí tem um colega meu que me indicou uma profissional de florais e eu fui me tratar com os florais e foi onde tudo mudou na minha vida. Tanto que essa segunda empresa, que eu já entrei, né, estressada, eu fiquei lá por muito tempo, porque não era a empresa, era eu. Gente, os problemas são os mesmos, as pessoas são as mesmas, as empresas são as mesmas. O mundo corporativo é o mesmo. Você tem que mudar o seu comportamento e a sua visão em relação a eles. Eles não vão mudar. O único controle que você tem na vida é sobre você. E olhe lá. Então, por isso que a gente tem que arrumar artifícios, é, técnicas para você se autocontrolar, se autoconhecer. E não adianta falar assim, ah, não, mas é muita rigidez eu ter que me controlar. Não é isso. É você ser saudável, é você se autoconhecer tanto que você percebe quando você está saindo do seu eixo e aí você retorna para o seu eixo e se mantém no seu eixo. Porque a gente vive num mundo que é uma montanha russa. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Qual que é a diferença do antes dos florais e depois dos florais? Quando você está nessa montanha russa da vida, você faz assim. Pum. Cada vez que você cai, você vai lá no fundo do poço e até você subir de novo. Depois que você toma floral, que você toma recorrentemente os florais, ele vai fazendo assim. Você cai? Claro, mas você sobe muito rápido, você fica muito menos abalado, você fica muito menos doente, muito menos estressado. Então, eu vou contar aqui para vocês alguns florais que eu tomei e que também eu receitei para essa minha cliente, ela já está ótima. Que se vocês quiserem, vocês podem manipular numa farmácia, né, pedir para manipular, ou então vocês me pedem através do site www.florescerfelicidade.com. É essa fórmula aqui que eu estou deixando aqui para vocês. Essa fórmula vocês levam para a farmácia de manipulação, pede para fazer, vocês vão tomar 4 gotinhas, 4 vezes por dia. Gente, parece difícil, né, tomar 4 vezes por dia, mas não é. Ó, a hora que acorda, hora do almoço, à tarde, a hora que vai tomar um lanche e na hora de dormir. Super simples. E isso vai fazer você se recuperar de uma maneira muito rápida. Bom, mas bora para as 3 dicas que eu fiquei de dar aqui, para que vocês também possam usar no seu dia a dia para sair dessas crises momentâneas que vocês estão tendo durante o dia. Então, a primeira dica é uma que eu faço isso até hoje, porque virou uma prática da minha vida. Eu acordo e antes de sair da cama, eu faço essa prática.
que é o respiração do quadrado. Não sei se vocês já ouviram falar. Você inspira pelo nariz contando até 4, segura a respiração contando até 4, expira pelo nariz contando até 4 e segura contando até 4. E aí a gente fala que é técnica do quadrado porque, né, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então tem gente que visualiza melhor um quadrado se formando e tem gente que conta. Eu conto até hoje, eu faço isso há anos, eu conto até hoje. Tá? E prestando atenção no momento presente, prestando atenção no que você está contando, prestando atenção no seu abdômen se expandindo, prestando atenção no ar que está entrando, quando ele está saindo. Isso é uma respiração consciente. É assim que a gente faz. E, ao contrário do que muita gente diz, você não para seus pensamentos, eles continuam vindo. A diferença é que você os observa. Então, você vê um pensamento vindo, você presta atenção nele, e depois você tira o foco dele e continua contando. Isso muito rápido, né? Então, o pensamento vem, você viu que ele veio, ele apareceu na sua cabeça. Mas você mantém o seu foco na contagem. E aí ele some. Aí vem mais um. Você faz a mesma coisa, ele some. É assim que a gente faz. E com o tempo, você vai conseguir, inclusive, não focar muito neles, porque no começo é difícil, né? O pensamento vem e você presta atenção nele, aí você se lembra que tem que voltar à contagem. Mas, gente, isso é prática. Com o tempo, você vai ver o pensamento vindo e você vai ignorar e vai continuar a sua contagem. Tá? Então, essa é a dica de ouro. Gente, se tudo que eu falar aqui vocês não quiserem colocar em prática, não tem problema, mas faça isso todos os dias, se possível, de manhã e de noite. A dica número 2. Gente, o ser humano, ele é um bicho terrível para pensar coisa errada, né? Vamos combinar? A gente só pensa em coisa ruim. Ah, porque vai acontecer isso, porque vai acontecer assado. A gente só pensa coisa ruim. A maior parte dos nossos pensamentos é pensamentos negativos. Então, existe uma técnica para isso também. E, gente, eu uso o tempo todo isso. E funciona, tá? Então, pensou que uma coisa vai dar errada, na hora você fala para você, cancela. Desculpa. Quando você falar a palavra cancela, automaticamente o seu cérebro vai esquecer o que você estava pensando. Te juro, é mágico. É simples assim. Você só precisa se lembrar da palavra cancela. Então, vamos supor, você começou a ter aqueles pensamentos, a ruminar a raiva, né? A raiva do colega do trabalho, a raiva do chefe, a raiva do projeto que você tem que entregar, a raiva que você tem que levantar cedo. Você começou a pensar isso, essas coisas ruins, a querer reclamar, cancela. Cancela. Você vai reparar que você vai esquecer o que você estava pensando. E com o tempo isso se torna um hábito. E com o tempo você vai mudar esses pensamentos para pensamentos bons. Então no começo só fala cancela e esquece, até esquece o que estava pensando. Depois que você tiver isso muito prático na sua vida, você vai começar a incorporar pensamentos positivos. Então, assim, gente, eu tenho a maior preguiça, por exemplo, de acordar cedo. O acordar cedo, assim, antes das 7, antes das 6h30, vai. 6h30, 7 horas para mim, eu já levanto super confortável. Mas se eu tiver que acordar mais cedo que isso, é muito ruim para mim. Então, primeira coisa, quando eu tenho que levantar mais cedo que às 6h30, eu penso, eu não quero levantar da cama, tá tão gostosa. Aí, na hora, eu falo, cancela. Hoje vai ser um dia produtivo, um dia mágico, um dia maravilhoso, eu tenho que acordar cedo para aproveitar ele. Então, gente, é instantâneo, de verdade. A preguiça acaba na hora. O corpo desperta e eu consigo levantar da cama com um pulo. Então, para tudo na sua vida você pode fazer isso. Então, primeira parte, cancela e esquece o pensamento negativo que você estava pensando. Então, por exemplo, hoje vai ter aquela reunião chata, hoje vai ter reunião com aquele cara chato, hoje vai ter reunião com aquele assunto chato. Cancela. Cancela. E numa segunda fase, você começa a ter compaixão.
eu vou ter reunião sobre aquele assunto importante para a empresa. É importante que eu me concentre, é importante esse projeto para a empresa. Vai trazer mais dinheiro para a empresa, ela vai poder contratar mais gente, eu vou poder ser promovida. Pensa positivo. E aí você muda essa frequência. Vocês sabem, né, gente? Tudo que você emana é o que você recebe do universo. Então, isso muda a sua frequência e muda o seu paradigma perante a vida e muda as suas crenças. Você está fazendo um tratamento completo quando você faz isso. Então, isso é muito bom. E a dica número 3, essa você precisa de um pouco mais de tempo, mas a gente funciona muito. O pessoal não fala por aí de visualização para você concretizar seus sonhos e tal? Pessoal, eu faço visualização para o meu dia, porque, é claro, eu também faço visualizações para concretizar, eu também tenho sonhos, mas eu uso isso na prática do dia a dia. Então, quando eu já começo o dia fazendo essa respiração, né, essa que a gente sei dos 4 tempos do quadrado. Em seguida, eu já junto com a oração, isso é o meu ritual do dia, porque quando você faz essa meditação, que você se enche de ar puro, sabe, você respira com consciência, você vai dando uma paz no coração, sabe? Você respira, você vai começar a expandir o corpo, você vai perceber que você vai começar a se sentir mais grata. Então, eu já emendo o coração, mas não é essa a dica. A dica é que quando eu já estou nesse movimento de estar mais em paz, eu penso, como eu gostaria que fosse meu dia? Eu começo a planejar meu dia. Eu vou sair do trabalho hoje, o trânsito vai estar livre, eu vou ouvir uma playlist no carro do que eu estou precisando ouvir, um vídeo que eu estava muito querendo ouvir, e no trânsito eu vou ter tempo para assistir aquele vídeo. Não sei se vocês fazem isso, eu adoro, gente. Eu ponho lá no YouTube, eu vou assistindo o vídeo, eu nem percebo que tem trânsito. Ou então eu ponho uma música, eu canto, nem percebo que tá, logo já está no trabalho. E aí eu me imagino chegando no trabalho feliz, eu me imagino trabalhando feliz. Então você não precisa visualizar muita coisa, mas flashes, você começa a aparecer flashes na sua cabeça. Imagina você entrando na porta do seu trabalho, cumprimentando as pessoas com um sorriso no rosto, e as pessoas te retribuindo esse sorriso. Imagina você trabalhando feliz, as coisas dando certo, você cheio de ideias, de criatividade, as pessoas concordando com você na reunião, as pessoas te ouvindo a sua opinião, sabe? O chefe sendo um cara legal, que te entende, parceiro. Imagina que tudo está fluindo bem. Imagina você voltando para sua casa satisfeito, feliz, chegando na sua casa sendo recebido pela sua família ou pelo seu bichinho de estimação. Imagina que está tudo bem. É uma coisa, gente, é 5 minutos isso. Sabe? A respiração também. Você faz em 5 minutos, visualiza em 5 minutos, acabou. 10 minutos do seu dia. Antes de você sair da sua cama, você faz isso. A sua vida vai mudar da água para o vinho se você implementar essas 3 dicas. Eu garanto para você, a minha vida se transformou. E aliado aos florais de Bach, muito mais. Porque o floral, ele age de dentro para fora. Então você começa a sentir em paz, a se sentir valorizada, a se sentir capaz, a se sentir coragem. Então tudo isso vai fluindo. Então, gente, aproveitem essas dicas que eu dei, coloquem em prática. Se possível, associe o floral de Bach, vocês não vão se arrepender. Enfim, eu espero que tenha sido útil esse conteúdo para vocês. Se vocês ficaram até o final desse vídeo, clica aqui, curte, compartilha com alguém que você acha que também vai gostar de assistir esse vídeo, para chegar a mais pessoas esse conteúdo. E até o próximo vídeo.